Dei um grande sorriso e vai, café. Atenção, café, contigo. E aí, galerinha, estamos aí reunidos mais uma terça-feira aí, invadindo o Facebook de vocês, porque nós somos os Serafins da... Rua! É isso aí, estamos aí mais uma terça-feira, né, Grazi? Aí com um convidado muito Invadindo o seu especial aí, né? Facebook, trazendo mais coisas boas, mais um momento de reflexão. E hoje, né, Café, nós estamos com um convidado Sim, especial, muito super especial. especial. Então, hoje nós vamos ter aí a participação mega power especial. Eu acho que até Café, quem sabe a gente pode até substituir o Padre Fausto pela Fernanda e Augusto. O que tu acha? Ah, eu acho que, olha, seria uma ótima, eu acho, seria uma ótima. Olha, Não guarda no deixa, não coração. deixa, não deixa eles ouvir isso, mas eu acho que seria uma ótima aí. Padre Fausto, vamos fazer o seguinte: dá suas boas-vindas. Depois a gente vai explicar para o pessoal como é que nós vamos fazer a live hoje. E aí depois a gente devolve a palavra para o senhor de novo. Tá bom. Então, uma boa noite a todos aqueles que vão participar, que vão assistir juntos essa live tão especial nesse dia, nessa semana, né, onde que nós comemoramos uma grande festa na nossa igreja. Então, eu sou o Padre Fausto, sou o pároco da Paróquia São Paulo Apóstolo de Canoas e também diretor espiritual do Movimento Cenáculo de Maria de Canoas. Então, é por um pouco de tempo que nós vamos estar juntos aí, aprendendo, refletindo um pouco mais. Muito bem, muito bem. Então, pessoal, vocês que estão aí já começando a entrar, começando a nos assistir, o que tem que fazer mesmo, Café? Tem que curtir o vídeo, tem que compartilhar também nas suas redes aí, Facebook, Instagram. A gente tá no Insta também, se não me engano, né, Grazi? Vamos, A eu não gente tá sei, em Diego, várias. nós estamos É, no parece Insta? que sim. Parece que sim. Parece que sim. Mas Mas se não tiver, a gente compartilha. tem que dar jeito, né, Café? A gente vai dar, a gente vai dar. Agora o Diego aí, né? O Diego tá aí agora. Mas compartilha, marca aquela pessoa que você quer que receba essa mensagem de amor aí, que invada o Facebook de muitas outras pessoas também. Nessa época tão complicada que a gente tá. Vamos encher essa rede de amor, né, Grazi? Por favor, por favor. Acho que até é importante, né, retomar aqui com o pessoal, quem está nos acompanhando aí nos últimos tempos, ou recentemente, ou que nos acompanha já nesses 3 anos. Fazem 3 anos que os Serafins da Rua, toda terça-feira, invade o seu Facebook. Lembrando que o que nos motivou foi quando a gente começou a ver que essa rede social estava sendo invadida por questões muito dolorosas. Lembra, Café, aquele testemunho daquela menina Lembro, lembro. que anunciou via Facebook que ia se matar, né? E aquilo para nós mexeu muito conosco e foi um dos fatores que nos motivou a toda semana chegar na sua casa, chegar na sua rede social e trazer uma reflexão. Então, hoje, nosso convidado especial, Padre Fausto, ele é o diretor espiritual do Cenáculo de Maria, do Vicariato de Canoas, né? E ele já está aí conosco, esse ano vai fazer 1 ano que nós estamos juntos, né? Juntos nessa missão de evangelizar. E não poderia ser diferente a gente poder ter a oportunidade de, numa live do Serafins, poder apresentar para os nossos companheiros do Vicariato de Gravataí e para os nossos companheiros do Vicariato de Porto Alegre. Porto Alegre. Padre Fausto, para quem não conhecia, é o nosso diretor espiritual aqui de Canoas. E hoje ele vai estar, então, fazendo uma reflexão conosco sobre essa grande festa que vamos celebrar na quinta-feira, né? Então, vamos entender um pouco sobre Corpus Christi, vamos entender como é que a gente pode estar fazendo nesse processo de isolamento, onde tudo para nós tem sido uma vivência única, porque a gente nunca passou por uma situação como essa. Então, nós vamos ter hoje realmente uma direção espiritual bastante especial. E eu vou parar de falar, senão, né? Nós não vamos ouvir o que realmente nos importa e nos interessa. Então, por favor, Padre Fausto, a palavra é toda sua, a noite é toda sua. Vamos lá, então. Vamos, então, falar um pouco, partilhar também o que essa festa de Corpus Christi tem a nos dizer, tem como mensagem para cada um de nós, né? Também, à medida que a pessoa vai entrando nessa live também, vai fazendo seus comentários. Também, se alguém quiser aproveitar para fazer alguma pergunta, pode.
E, dentro do possível, a gente vai respondendo essas perguntas, esses questionamentos que vão surgindo, né? Então, um pouco da história, como surgiu esse Corpus Christi. É uma festa antiga, uma solenidade antiga, que nasceu na Bélgica, em Liege, no ano de 1246. Então, o Papa Urbano foi esse que incentivou, que alimentou também essa devoção ao Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor, né? Ele começou a ampliar cada vez mais esse louvor, né, a toda a igreja, essa devoção, né? Então, esse é um pouco da história, né? Então, a gente vê que a gente percebe que é bastante antiga, né? Imagina, 1246. Sim, bastante tempo. Bastante tempo, né? Então, qual é que é o sentido um pouco dessa comemoração que nós vamos fazer na quinta-feira? Lembramos que quinta-feira, que nós vamos celebrar agora, lembra uma outra quinta-feira, também importante, importantíssima para todos nós cristãos católicos, que é a instituição da Eucaristia, né? Jesus, ele se oferece ali como sendo pão, como sendo alimento a cada um de nós. Nós temos dois sentidos, nós temos o pão e nós temos também o sacerdócio, né? Esse Deus, esse Jesus que mostra o seu exemplo de sacrifício, né? E também nos convida a ter essa atitude. Então nós temos duas coisas importantes na Quinta-feira Santa. Nós temos o pão da Eucaristia e nós temos os ministros ordenados que vão, a exemplo de Cristo, vão multiplicar justamente essa bondade, essas coisas boas, essa palavra de salvação, os sacramentos para todo o nosso povo. Então, é a partir dessa quinta-feira de Corpus Christi que nós vamos lembrar, fazer memória a uma outra quinta-feira, a Quinta-feira Santa, né? Onde que nós ressaltamos a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Se a gente for ver domingo passado, sábado passado, a gente celebrava a Trindade, né? Esse grande mistério da nossa fé que não tem como a gente compreender, né? Como compreender um Deus em três pessoas? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles que estão numa comunhão, né? Eles que estão numa comunhão de amor, são símbolo, são sinal de uma comunidade que também vive esse amor. Então é um mistério muito grande. Então é nisso que nós celebrávamos a segunda pessoa também da Santíssima Trindade, que nós temos como ponto principal, como ápice, na Quinta-feira Santa, na Quinta-feira da entrega do Senhor, né? Então, as leituras desta quinta-feira, né, do corpo e sangue de Cristo, Corpus Christi, para nós, é bastante bonita, né? Primeira leitura é do livro de Deuteronômio, e diz assim para cada um de nós. Moisés falou ao povo dizendo: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos no deserto para te humilhar e te pôr à prova, para saber o que tinhas no teu coração e para ver se observarias ou não seus mandamentos. Ele te humilhou, fazendo-te passar fome e alimentando-te com maná que nem tu, nem teus pais conhecieis, para te mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não te esqueças do Senhor teu Deus que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, e que foi teu guia no vasto e terrível deserto, onde havia serpentes abrasadoras, escorpiões e uma terra árida e sem água nenhuma. Foi ele quem fez jorrar água para ti da pedra duríssima e te alimentou no deserto com maná, que teus pais não conheciam. Essa é a primeira leitura do livro de Deuteronômio. E temos a segunda leitura do livro da Carta de São Paulo aos Coríntios, mas eu gostaria ainda de ler o Evangelho, que é bastante importante para cada um de nós. Que ele vai dizer assim: naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Então as leituras, elas já dão uma tônica, elas já dão um ritmo para aquilo que nós vamos celebrar. Corpo e sangue do Senhor. A primeira leitura do livro de Deuteronômio conta a história do povo que estava passando pelo deserto e Deus veio ao encontro desse povo e dá para eles um maná. O maná, para a gente tentar entender, para a gente compreender um pouco, é um pequeno alimento que vinha à noite para aquele povo, para ao menos saciar um pouco da fome deles. Né? Então, era um respiro, era um sustento, pouco, mas era o que eles tinham no deserto para se alimentar. Então, a primeira leitura vem trazer um pouco disso. E o Evangelho vem justamente dizer desse Jesus que se autodeclara como sendo o pão da vida. E ele faz uma comparação. Antes, os pais de vocês estavam no deserto, comeram e morreram. Mas eu sou o pão, eu sou o pão da vida. Então a gente percebe que o pão de Jesus, o corpo de Jesus, o sangue de Jesus não é qualquer alimento. Não é qualquer alimento. É o alimento da vida eterna. Isso daí já é um grande incentivo para a gente perceber que pão que a gente está recebendo. Eu acho muito bacana quando nós alimentamos, quando nós precisamos de comida, que nós temos a comida, o nosso organismo vai fazer todo aquele processo e vai passando esse alimento, essa energia, essa força para os nossos nervos, vai carregando, né, pelo sangue e tudo mais por esse processo. Então, é dessa mesma maneira que o pão do Senhor, que o pão vivo descido dos céus, vai entrando também no nosso corpo, vai entrando também no nosso ser, no nosso íntimo, né, nos dando força, nos dando energia, nos dando fé, nos dando amor, nos enriquecendo cada vez mais o nosso coração com as graças de Deus. Então, as leituras vêm justamente dar essa tônica, né, desse pão descido dos céus. Temos alguma pergunta, alguma coisa? Algum complemento, talvez? Então, Tô dele falar e tô com o celular no. Eu tô com o telefone, eu tava no mudo. Desculpa. Perdão, pessoal. Sim, eu tô aqui falando, eu tô no mudo, né? Esqueci. Ai, café. Mas, padre, eu tava dizendo, o senhor pode continuar essa contextualização que o senhor está fazendo, até para falar, e acho que seria importante a gente já lhe ouvir em relação à quinta-feira, né? Eu tenho assim, eu tenho as minhas dúvidas, né? A gente tem várias polêmicas em torno da comunhão, né? A gente tem vários questionamentos que acabam sendo feitos, principalmente para aquelas pessoas que não estão no cotidiano, né? Vivendo esse cotidiano dentro da igreja, né? E sempre surgem várias questões em torno da comunhão em si. Né? Nesse momento de pandemia, nós não vamos poder, quem não puder acessar a igreja, no meu caso, sou grupo de risco, não vou poder ir até a missa. Hoje a minha paróquia, a paróquia central da minha cidade, vai estar aberta, vai ter uma celebração, mas eu não vou poder ir porque eles pedem para que as pessoas que são do grupo de risco não vá, né?
Como é que é para nós, que não vamos poder estar nessa grande festa? O que o senhor também indica? Quais são as orientações que o senhor dá a essas pessoas que vão estar em casa, vivendo esse momento? Uhum. A orientação que a gente recebe e também a orientação que a gente dá para as pessoas é que as pessoas possam ficar em casa, possam assistir das suas casas, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem vários meios, né, que nos ajudam nesse processo, né? Temos a Rede Vida, temos a Canção Nova, tem a TV Pai Eterno, entre outras, né? Então, nós temos várias que ajudam, né, as pessoas. Já antes da pandemia, nós tínhamos um contexto das pessoas que não podem ir na missa, né, que são aquelas pessoas mais idosas, né, então elas estão, entre aspas, liberadas, né, do preceito de ir na missa domingo. Agora que a gente está na pandemia, qual é, que é a orientação que a gente tem? Que as pessoas possam assistir em casa, né, e possam também fazer assim a sua oração, a sua devoção, junto com os meios de comunicação. Quando a gente fala também em comunhão, é sempre importante a gente perceber que comunhão ela é aquilo que nós recebemos, né, o corpo de Cristo ali, presença real, mas também nós temos outras formas de comunhão, né? Uma delas é a oração, né? Pela oração, a gente está em comum união com outras pessoas, né? A gente sabe desse poder da oração, que não tem muros, não tem limites, né? Que através da nossa fé que a gente vai chegando a outras pessoas. Nós temos também o serviço das pessoas, né? Que é a caridade, que é outro serviço bonito. Quando a gente faz caridade, quando a gente ajuda o outro, a gente também está em comunhão, né? Quando a gente orienta alguém, quando a gente ajuda alguém, quando a gente dá um auxílio para alguém, a gente também aí está em comunhão. Então, quando a gente fala em comunhão, já bate na cabeça da gente, receber o corpo de Cristo. É também, sim, com certeza, mas não somente, né? Aí é que a gente vê aquele exemplo dos casais, né? Casais que, por ventura da vida, acabaram se separando e agora ficaram privados da comunhão, né? Como é que eles fazem? Né? A orientação que a gente dá também é esses meios da oração, da caridade, mas também tem a oração, a comunhão espiritual, que normalmente nessas TVs, a TV Aparecida, a Rede Vida, a TV Pai Eterno, passa ali embaixo a legenda, né, da comunhão espiritual, né, que é uma oração, né, que a gente faz como se a gente tivesse recebido o corpo de Cristo, né? Quando a gente recebe o corpo de Cristo, as pessoas normalmente estão com a cabeça baixa, rezando. Aquilo ali é uma comunhão espiritual. É sacramental, porque nós recebemos o corpo de Cristo, mas ali também nós estamos fazendo nossa oração. Quando a gente está na nossa casa, assistindo, participando da missa, ali a gente faz a nossa comunhão espiritual. Então, essa orientação que nós temos e também a gente passa para as pessoas, né? Desse valor que a comunhão tem na nossa vida, né? Já que a gente está falando em comunhão, né, é sempre importante a gente lembrar o que é comunhão, né? O que é esse sacramento. Primeiramente, é ação de graças. Eucaristia significa dar graças a Deus, né? Jesus, na quinta-feira, ele toma o pão e dá graças a Deus. Ele toma o vinho, o cálice com vinho, e dá graças a Deus. Então, a comunhão é dar graças a Deus. A comunhão também é dom, é presente de Deus, né? Não é um prêmio para os vitoriosos, mas é um remédio para os pecadores. Isso aqui que é o mais fundamental, o mais bonito da Eucaristia, né? E aqui nós vemos o quanto que nós necessitamos comer desse pão, né? O pão que os vossos pais comeram no maná, né, é agora o pão que nós vamos comer, né, o pão verdadeiro, né, o alimento para a nossa vida, né, o alimento da vida eterna. Por isso que eu gosto de repetir, não é qualquer alimento, não é um arroz, não é um feijão, não é uma massa, não é uma carne, mas é o alimento da vida eterna, né? Então, esse que é o bacana, é um sacramento de cura, né? Como eu já dizia, não é prêmio para os vitoriosos,
para aqueles que já estão prontos, mas é um remédio, é uma cura para aqueles que estão a caminho. E também o que o Concílio Vaticano II vem nos dizer, né, é que é fonte e centro da vida cristã. Fonte. Hoje nós não temos muito o costume de fonte, mas nós sabemos que é aquela água que não termina nunca, né, que não seca nunca. Então é fonte, fonte. E centro. Qual é que é o centro da tua vida? Né? A gente sempre precisa se perguntar qual é que é o centro da tua vida. O centro da nossa vida, o ideal seria que fosse Deus, a presença do Espírito Santo, a presença do Pai. Mas a gente sabe que às vezes a gente acaba ou traindo, ou pecando, ou errando essa Santíssima Trindade. Mas o que a Eucaristia vem novamente nos relembrar, Cristo é o centro da nossa vida. Por isso que a Eucaristia é fonte e ápice da vida cristã. E como já falei também, é presença real, né? Ali na missa, ali no momento da Eucaristia, não é um teatro que a gente faz, não é um teatro que a gente participa, que a gente assiste, mas é a presença real de Cristo, né? Então, toda a vida de Jesus, desde o nascimento até a morte, a ascensão aos céus, a vinda do Espírito Santo sobre nós, sobre toda a igreja, sobre o nosso batismo, ali nós temos a presença de Cristo presente na nossa vida. Então, é algo assim bastante bonito, mas também é bastante profundo, né? E essa profundidade a gente não consegue, né, focar nela, né? A gente não consegue beber coisas que não dá para explicar, não tem que ter coisas que não dá para explicar, né? Tem que se viver, né? A gente não consegue beber dessa profundidade, né? Que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo, né? Então, esse corpo de Cristo que a gente recebe, ele também tem uns antecedentes, né? Que nós precisamos preparar o nosso coração, né? Nós precisamos preparar o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa casa para receber o Salvador, né? Não receber de qualquer jeito, né? Mas receber de forma digna. Quando nós temos a presença de uma pessoa bastante querida, né, em nosso meio, a gente ajeita a casa, a gente organiza a casa, a gente limpa, a gente bota até um perfumezinho, né, na casa e também na gente, né, para receber essa pessoa, né? Da mesma forma é com Jesus, né? A gente prepara, a gente reza, né, para receber esse Jesus da melhor forma possível, né? Então, esse aqui que é o bastante que nós valorizamos, né? Acho que uma questão, padre, que é uma questão não, na verdade, eu acho que é até por por questões de curiosidades e de questionamentos aqui, né? Uhum. Uma das questões e curiosidades é em relação aos tapetes, né? Nesse dia, tradicionalmente, várias paróquias, várias comunidades estariam acordando cedo, se organizando, preparando. Algumas paróquias faziam a arrecadação de alimentos, outras paróquias de cobertores, outras faziam os tradicionais tapetes, né? Qual é a simbologia e o significado deste preparo, né? Eu sei que o senhor falou de, bom, a gente precisa se arrumar, se preparar, mas essa relação da sua fala que o senhor fez agora com os tradicionais tapetes, né, que seriam feitos na quinta-feira. Uhum. Eu até anotei isso aqui, né, para falar também um pouco, né, do contexto, né, porque isso daqui também surgiu de um contexto, né? Os tapetes são feitos de serragem, né? A origem deles é um tapete de serragem. Né? E daí eles enfeitam... Eu fiquei pensando, não, agora só. Eu fiquei pensando de que tapete a Grazi tá falando. Eu fiquei com aquilo na cabeça agora. Agora já caiu a ficha, são os enfeites desculpa. A gente pega e coloca, né? E são serragens. Sim. A grande parte tem serragem, tem arroz, tem feijão, daí eles pegam e moldam os desenhos ali, né? Seja qual for. Até tem alguns que fazem o cenáculo, né? Colocam o símbolo de Maria ali, ou escrevem cenáculo de Maria, e fazem o seu tapete, né? Em muitas igrejas, eles calculam, tipo assim, 10 metros, né? Então, quantas pastorais nós temos? Temos 10. Então, 1 metro fica reservado para cada pastoral,
Então, ali a pastoral faz o seu desenho que identifica, né? Então, elas são feitas de serragem, de arroz, de feijão, de outros objetos, né? Essa é uma cultura portuguesa que veio, né? Veio junto com a colonização, né? E ficou. E qual é que é o sentido disso, né? Depois que termina a missa, né, a gente coloca a hóstia viva, né, o corpo do Senhor no ostensório. E a gente coloca aquele ostensório e a gente sai a caminhar por cima daquele tapete, dizendo o quê? Jesus abençoa essas pessoas que estão por fora, que estão, aliás, dentro desse movimento, né? Jesus abençoa, Jesus toca essas pessoas que fizeram parte desses tapetes, dessa decoração, desse reconhecimento do Senhor em sua vida, né? Então, esse que é o sentido, né? E também o sair na rua, às vezes alguns padres, algumas paróquias fazem o contorno na praça, saem pelas ruas, é uma manifestação pública do acreditar em Deus. Então, essa que é a verdadeira sentido desse Corpus Christi. O corpo de Cristo que vai unindo, né, a comunidade, que vai unindo a igreja, vai passando por essas pessoas, vai passando nos movimentos, vai tocando essas pessoas, e também é uma manifestação pública da fé em Jesus Cristo. Então, esse que é o sentido dos tapetes de Corpus Christi. Bom, eu não sei, Café, tu tem alguma dúvida? Não. Podemos então Eu tava escutar. encaixando no... Eu Que fiquei vergonha, pensando, fiquei morrendo de vergonha. e tu não tem vergonha nem de dizer, né? Tu podia ter ficado aí. Mas é que não. Entendi. Mas sim, Não, mas a dúvida tem que tirar mesmo. Tem que tirar, é verdade. E acho que é importante, padre, porque muitas pessoas que acompanham o nosso canal, nossa página no Facebook, temos muitas pessoas que acabam, não são católicas, ou ainda estão se encontrando, né? E quando a gente tem a oportunidade de poder compreender, né, este momento, né, que não é para mim e oficialmente pela lei, o Corpus Christi não é feriado, não sei se todo mundo sabe, ele é ponto facultativo, né? Mas uma opção por um entendimento histórico, né? Eu acho que o padre trouxe essa questão da colonização. Por um contexto histórico, o Brasil acaba fazendo o feriado, mas se a gente for olhar nos detalhes da lei, ele é dado como um ponto facultativo. Assim como acontece com outras religiões, né? Outras religiões têm as suas datas, né? E aí cada religião acaba, então, cultuando as suas festividades. Nesse caso, ela é uma grande festa nossa, católica, né? Porque acho que essa é uma dúvida que eu tenho. Nós somos a única religião, padre, que tem o corpo de Cristo através da hóstia? Sim. Os luteranos, eles têm uma outra concepção, eles têm uma concepção um pouco diferente do que nós acreditamos. Depois eu respondo essa pergunta aqui. Nós temos os católicos, temos os luteranos, temos os calvinistas, temos ainda outras religiões, né? Mas qual é que é a concepção, por exemplo, dos nossos primos, os luteranos, né? Que se separaram dos católicos, dos cristãos? Nós acreditamos que é uma presença real, presencial, 24 horas. Até por isso que quando nós entramos na igreja, nós temos o sacrário, né? O sacrário está com uma luz acesa, para dizer que Jesus está ali todo o tempo. E é isso que nós acreditamos. Os luteranos, porém, eles acreditam que Jesus está presente somente naquele momento da ceia. Os luteranos, eles não chamam missa, eles chamam culto. Então, eles acreditam que no momento do culto, quando inicia, quando termina, Jesus está ali. Depois, quando vai todo mundo para sua casa, Jesus não está mais presente. Então, eles não têm essa cultura do sacrário, eles não têm a cultura de deixar a luz acesa, né? Porque eles acreditam que Jesus está naquele período do culto. Terminou aquele período do culto, ele não está mais. Então, nós acreditamos diferente.
Entendi. Entendido. Então, Café, vamos. Acho que é importante, né, nesse momento. Eu não sei se eu estou no silencioso. Me ouvindo? Estamos te ouvindo. Voltei. Me ouvindo? Acho que tá caindo a internet, né? Tá. Chega essa hora, a internet fica uma loucura, né? Bom, eu disse, cadê o café agora, né? Mas não, a é gente que às vezes então, cai o áudio, eu não consigo escutar vocês. Ah, tá. Mas antes, então, da gente fazer, passar para o padre fazer as considerações finais e a gente querer também uma bênção, né, final do padre, acho que a gente também podia, então, aproveitar, né, a gente, normalmente dentro da igreja ou fora da igreja, nos momentos que a gente está em adoração, né, nós costumamos tocar muito essa canção, né, e aí, padre, tu já tem tempo até de pensar em quando o senhor fizer essa consideração final, já responder a pergunta que surgiu ali já. E aí, antes do senhor fazer responder a pergunta, fazer essas considerações finais e dar a sua bênção, né, a todos nós, vamos ouvir o Café, né, onde essa canção ela traz, né, o quanto esse rei, o quanto a gente deve se curvar, né, diante desse rei, porque ele é o rei dos reis, né? Ele é o rei dos reis e isso, sem dúvida, coisas que a gente não consegue explicar, a gente só consegue sentir. E acho que um dos momentos, para mim, mais difíceis de explicar é quando eu estou diante desse rei, né? É quando eu me coloco diante de Cristo, essa energia, essa relação, esse diálogo que a gente tem um com o outro, ele realmente ele é único de cada um, ele é individual de cada um com ele, né? Então, a gente possa, então, nesse momento, né, nas nossas casas, fazendo essa entrega, né, para Cristo, para que a gente também possa preparar essa casa que é o nosso corpo, né, que é a nossa mente, porque essa também é uma casa de Jesus, né? A gente já conversou, Santo, né? Exato, e a gente já tinha até conversado muito sobre isso, né? Essa é a casa de Jesus e como a gente está cuidando também desta casa. A gente sabe que é um momento que nos deixa com nossas ideias confusas. Às vezes a gente se depara com alguns amigos querendo se deprimir, né? Não está sendo fácil para ninguém, né? Então é importante a gente cuidar, né, da nossa casa, que é o nosso corpo, a nossa mente, para que a gente possa receber, né, e estar aberta essa grande festa que vai acontecer quinta-feira. Vamos entrando nesse clima, Café. Vai lá. Vem, Senhor Jesus, coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também nesse lugar. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Vem aqui
tão perto se deixa encontrar, diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Bem aqui, tão perto se deixa encontrar, diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Vai, padre. Eu gosto bastante dessa música também, e o que me chama a atenção, né, e até mesmo a gente falou, você falou agora há pouco, né, do rei, né, sempre lembremos que Jesus não é o rei da dominação, do poder, mas é um rei simples, é um rei que nos mostra muito mais do que a gente pode aprender, né? É um rei do amor, é um rei da doação, da fé, de ajudar o outro, de salvador, de redentor. Então, quando a gente fala em rei, normalmente a gente lembra aqueles reis poderosos, né, que não queriam ter contato com as pessoas, mas Jesus é justamente esse que vai em contato com as pessoas, salva as pessoas, redime as pessoas, afasta as pessoas do erro, dos pecados, né? Então esse que é o rei, né? Esse que é o rei da humildade. Uma questão que apareceu, né, qual é que é a orientação para a igreja hoje, né, frente a essa festa da Páscoa, da festa do Senhor, do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor, Corpus Christi. Na medida do possível, se a gente pode participar da missa, beleza, participe, né? Reze por aqueles que também não estão ali naquele momento, mostre a tua solidariedade, a tua oração com aquelas pessoas. Não somente os conhecidos, aqueles que você gostaria que estivesse ali, mas também se lembra às vezes de uma pessoa doente, né? Você lembra de alguma pessoa que às vezes não acredita em Deus, né? Às vezes você lembra de rezar por uma pessoa que você tem dificuldade, né? Tudo isso vai amaciando, né, o nosso coração, vai tornando o nosso coração um pouco mais humano, né? Você lembra talvez de um morador de rua, né, que você passou por ele, né, de alguma criança que esteja precisando de um carinho, de alguma coisa, né? Isso daí também vai ajudando nós. Se antigamente a gente fazia aqueles tapetes de serragem com alguns alimentos, talvez, né? O nosso gesto concreto hoje é talvez fazer a doação de alimento para uma família necessitada, né? Não só alimento, agora a gente sabe que chega a época do frio, né? Quantas pessoas estão ficando com frio? E talvez fazer uma doação de algum cobertor, né? Não aquele cobertor que eu não uso mais, aquele cobertor que já está velho, né? Mas dá um cobertor decente. Se precisar, compra um cobertor. Não é caro, né? Não é caro. Pensa que é um investimento que tu está dando para essa pessoa. Pensa que é um valor que tu está dando para essa pessoa, que tu está valorizando a história, a vida dessa pessoa, né? Então, da mesma forma que antigamente Cristo passava nas serragens, né, e deixava o seu amor, a sua salvação,
né? Hoje Cristo ele passa de uma outra forma. Ele passa na tua vida e tu vai passando também a vida de Jesus em outras pessoas, né? Dando ajuda, dando apoio, prestando a tua caridade com as pessoas mais necessitadas. Então a orientação é essa, né? Se você tem a possibilidade de participar da missa, participe. Se não tem possibilidade, assiste em casa. Quando tu puderes, faz a doação material para as pessoas, né? Tanto de alimento quanto de roupa, calçado, cobertor. Perfeito. E acho que essa é o momento, né, da gente poder se unir. A gente sabe que nesse momento de pandemia, né, a gente está vivendo um momento também de crise econômica, mais do que nunca, né, a gente precisa poder olhar, precisamos olhar, ir para a janela e olhar se o nosso irmão, né, se os nossos irmãos estão aí precisando e tentar ajudar de todas as formas possíveis. Café, últimas palavras aí, tem alguma coisa que a gente esqueceu? Acho que a gente podia mandar um beijo para os nossos parceiros que não estão conosco hoje, né? Um beijo para Augusto, para Fê. Estamos aí, estamos sempre juntos. Hoje eles não puderam estar conosco. A Fê está com a apresentação do Padre Novo na paróquia, né? Hoje sim, tem reunião hoje de liderança lá. Como é o nome do padre lá, o Café? Padre Antônio. Antônio? Padre Antônio está se apresentando, então, para Cristo Bom Pastor em Porto Alegre. E o Augusto, o Padre Cristo Bom Pastor está tendo a apresentação do novo padre, né? Então, ela está na reunião de apresentação. Acho que a apresentação foi domingo passado, acho, se não me engano. Foi primeira missa, agora, né? Aí hoje vai ter a reunião com as lideranças lá, das pastorais, tudo, e a Fê foi lá representar a gente. Aqui em Canoas também a gente teve algumas mudanças. Padre Chico está chegando aí. Grande Padre Chico, vai ser o nosso vigário, né? Uma alegria muito grande. O pessoal da São Luís Gonzaga, né? O pessoal do Cenáculo está sorrindo lá. O pessoal da Santa Luzia também é um chororô, mas também está recebendo um grande padre. Eu não sei Diego o nome. Garcia. Padre quem? Padre Diego Garcia. Ele estava trabalhando antes do seminário de Gravataí como formador dos meninos lá, e agora ele vai para Santa Luzia. Também um grande padre. Né, rezemos também por ele, também pela sua missão, assim como o Padre Chico, assim como o Padre também Antônio, né, todos merecem o nosso apoio, nossa oração. E o Padre Nácio Ledur, né, que também está indo para um outro momento, que também dê tudo certo na vida dele. Com certeza. Amém. Certeza. E dizer que o Augusto está em função do trabalho, que ainda não conseguiu se livrar, mas a gente quer desejar um beijo para os nossos serafins. Nós completamos a arquidiocese, né? Somos representantes da arquidiocese nesse momento. E então, antes da bênção final, antes do padre nos dar um tchau, a gente queria pedir para o pessoal que está nos acompanhando para curtir, compartilhar, marcar as pessoas, vai ficar o vídeo rodando aqui depois, e dizer para vocês já de antemão que na semana que vem, terça-feira, aguarda aí, eu só esqueci o horário, Café, às 21 ou às 20? Não lembro. Pois eu quero saber também, que eu estou surpreso do que vai acontecer semana que vem. 21 horas, semana que vem, nós vamos ter uma live ao vivo com o Fernando Petri, da Diocese de Montenegro. O tema dessa live vai é verdade, lembrei agora. Lemas, né? Nós vamos estar, então, falando sobre lemas. A galera aí do Cenáculo de Maria que está nos acompanhando, e quem não é do Cenáculo também quer conhecer um pouco como é que é a magia, né, como ocorre, Fernando Petri, da Diocese de Montenegro, estará conosco. Então, a gente quer agradecer, Padre Fausto, pelo seu sim, esse momento de reflexão, bastante importante para nós, foi bastante especial estar contigo. Então, para quem chegou mais tarde, não acompanhou, o Padre Fausto é o nosso diretor espiritual no nosso vicariato de Canoas, do Movimento Cenáculo de Maria, pároco da paróquia São Paulo Apóstolo, e é isso, né, padre? Já é uma baita responsabilidade. Já chega de currículo, né? Já é bastante Além de agradecer, meu currículo já está bastante cheio. Além de agradecer a presença do padre, prazer, padre, conhecer o senhor. Eu escuto falar bastante, diretor espiritual de Canoas, bastante bem. Então é um prazer estar conhecendo o senhor agora aí, né? Apesar da distância, mais próximo, né? Com certeza, com certeza. A gente já se viu no reencontro, só que a gente não teve oportunidade de conversar, então de por isso que eu não lembrei, a amizade, mas não vai faltar oportunidade. Com certeza não.
Então tá, padre. Bênção final fica com o senhor Diego, que está aí nos bastidores. Muito obrigado, viu, Diego? Valeu, Diegão. Valeu. Espero que essa seja uma de várias, né? Quando puderem, quando quiserem, quando precisarem também de alguém que possa dar uma ajuda para vocês, a gente tá sempre por aí. Só, tipo assim, manda uma semana antes para a gente se preparar, né? Para a gente pegar e contribuir melhor, né? Então, muito obrigado pela presença, também pelo apoio, por todas aquelas pessoas que também estiveram junto conosco, né? Não esquecemos que Cristo, ele sempre anda conosco, né? Na dificuldade, na dor, na alegria, ele sempre está conosco, né? Isso daí que nos motiva cada vez mais ainda continuarmos, né? Temos tantos motivos para desanimar, mas um motivo que é fundamental e essencial na nossa vida, que é Jesus Cristo, né? Se não fosse por ele, né, nada valeria a pena, né? Isso que é o mais bonito da nossa vida. Então não esqueçam disso, né? E na quinta-feira nós celebramos o corpo e sangue que nos é dado como alimento, né? Alimento do Senhor. Então muito obrigado pela participação, por nós estarmos juntos nessa live, né? Vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa vida, sobre as nossas atividades. Também que essa bênção desça sobre a nossa casa, sobre a quem amamos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que por intercessão de São Paulo Apóstolo, de Maria, a mãe da Igreja, desça e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A todos uma boa noite, um bom padre. descanso. Uma boa noite. Um agradecimento especial para todos que estiveram conosco nessa noite. Foram vários comentários, vários recados. Então, para a gente não ser injusto com ninguém, então a gente agradece de forma coletiva. Obrigada e não esqueçam, então, nós estamos esperando por vocês terça-feira da semana que vem, às 21 horas, com mais uma live. E aí o tema é Lemas. E com Fernando Petri. Um abração, gente. Tchau. Um abraço. Feito. Salve, Maria. Salve. Salve.